Um dia fala da luz do Espírito Santo e Santa que devolve a vida ao Espírito Santo para o irmão que crê em Santo Cristo que ressuscitou no Espírito Santo, está vivo e dá o Espírito Santo para outros irmãos, para outras irmãs. Aí o Espírito Santo é aquele que dá vida para o irmão, para a irmã. Se você aí quiser ser ressuscitado pelo Espírito Santo, pela Espírita Santa, o Espírito Santo é real, o Espírito Santo é real. É uma bolinha aqui, ó, que vem aqui, a bolinha meio averdeada e vem lá daquela luz lá do céu. A luz grande no céu é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Cristo. Indica que Deus é real, que Deus existe, que o Cristo existe. É uma luz que vaga no céu em cima. E quem não sabe o que luz que é, vai achar que é a luz de um sol quente perto, mas não é. É a luz que indica o irmão que nasceu no Espírito Santo, uma irmã que nasceu na Espírita Santa. E vai ter uma luz como o sol na cabeça guiando esse irmão. Para onde que esse irmão vai, para onde que essa irmã vai, essa luz está te seguindo, está te acompanhando no céu, em o seu Espírito Santo que está ligado lá naquela luz no céu. Aí vem duas luzes, uma de dia como a luz de um sol, ao perto de você a luz do Espírito Santo. Assim você sabe se tem o Espírito Santo, tem a Espírita Santa. O homem que tem o Espírito Santo, a mulher que tem a Espírita Santa vai ter uma luz do sol na cabeça. Se não tiver, é falso, vai te enganar, porque ele não conhece o Espírito Santo verdadeiro e nem a luz. Então aí ó, o irmão que quer nascer no Espírito Santo, que está no caminho do pecador, de uma pecadora, é só olhar para o céu pela luz como um sol que desce. O Espírito Santo vem dessa luz, e como Jesus Cristo mesmo ensinou, ninguém sabe os que nascem no Espírito Santo para onde que vão, e ali vai nascer do Jesus Cristo, daquela luz que está como um sol no céu, indicando quem nasceu no Espírito Santo, quem nasceu na Espírita Santa. Esses irmãos não sabem para onde que vai. Então aí ó, são milhões de irmãos que devem ter nascido no Espírito Santo, milhões de irmãs nascidos na Espírita Santa. Para esses irmãos aprender a ensinar para outros irmãos, para outras irmãs, é bom aprender a ver a luz lá do Espírito Santo no céu. Fica como o Pai, Espírito Santo e o Filho. Espírito Santo é real, é verdadeiro. A bolinha fica como o fio e aquela bolona grande, redonda no céu como o sol, o Espírito Santo do Pai. Então Pai, Espírito Santo seria o nome do Pai, Espírito Santo, do próprio Espírito Santo é o Pai. Então o Pai Espírito Santo, ele batiza o seu filho no Espírito Santo Filho. A filha na Espírita Santa Filha. É real, existe, o Espírito Santo é verdadeiro. Para o irmão ressuscitar, uma irmã ressuscitar, necessita do Espírito Santo. Aí tem o Espírito Santo e Santa, pode curar o irmão que crê, a irmã que crê aí, ó. Você que está aí doente numa cama aí, que precisa de uma glória, de uma bênção de cura, é só crer e é verdadeiro. Então você tem que ter fé no Espírito Santo verdadeiro, na luz como o sol que desce. O Espírito Santo é verdadeira. A luz da lua também liga a Deus, ao Cristo no céu, e os anjos que vêm maior que as estrelas junto com a luz também liga a Deus, ao Cristo no céu. Se você vê essas coisas no céu e passar a acreditar, a gente vai ser decifrado a insistência de Deus, a insistência do Cristo. E só basta seguir o caminho acreditando, nunca desistir, porque Deus é real, o Cristo é real, o anjo é real, a luz que está ali do Espírito Santo é real. O Espírito Santo é verdadeiro, que é uma bolinha aqui, ó, o Espírito Santo Filho, o Espírito Santo Filho, o Espírito Santo Pai. Então, o nome do Pai é Espírito Santo, o nome do Filho Espírito Santo. Jesus Cristo pode ser o Pai do Espírito Santo, pode ter outro Pai que é maior que Jesus Cristo, mas o irmão que cria aí o Espírito Santo aí devolverá a sua vida no fim. Nem que aconteça alguma coisa, não sabe o que vai correr aí pro mundo inteiro, é mundial. Eu moro na Ásia, Japão, é da Ásia do Japão pro mundo inteiro, tá correndo água grande, é a volta de Jesus Cristo. E os irmãos que tiver o Espírito Santo, a volta de Jesus Cristo está escrito o Alfa Omega vindo. Se é o Jesus Cristo, se é o próprio Deus que vai vir, ninguém tem certeza. Pode ser o Pai de Jesus Cristo, que é o Pai
Espírito Santo que vai vir para levar os feios no lugar do Jesus Cristo. Então pode ser o Pai, o Alfa, o Ômega que vai vir ainda. Então a hora que o Pai, o Alfa, o Ômega, o nome do Pai, o Alfa, o Ômega do livro de Apocalipse é real e está cumprindo. E esses, para ser salvo, tem que ter o Espírito Santo. Então aí, ó, bom, os irmãos aí que não crê no Espírito Santo, Filho, e no Pai Espírito Santo. O Pai Espírito Santo tem o nome Pai Espírito Santo. O nome do Filho Espírito Santo também tem o nome Filho do Espírito Santo. E é bom acreditar para poder se ressuscitar no último dia e viver para sempre. No Espírito Santo você ressuscita e vive para sempre. Você não vai morrer nunca mais, vai ficar vivo para sempre. O Espírito Santo é que mantém a pessoa vivo para sempre. E sem o Espírito Santo, sem a Espírita Santa, eles acham que vai ter vida eterna aí, sem o Espírito Santo, sem a Espírita Santa, mas não vai ter vida eterna não. Então tem que ter o Espírito Santo, a Espírita Santa, para ficar vivo para sempre. Sem o Espírito Santo, os que não têm o Espírito Santo, que não herdou, que não acreditou, não teve fé bastante para nascer no Espírito Santo, esses vão para outro lugar. Então tem dois lugares, né? O que tem o Espírito Santo vai para um lugar, a que tem a Espírita Santa vai para um lugar, os que não têm o Espírito Santo e Santa vão para outros lugares. Esses vão ser separados um do outro. Então aí, ó, você que não tem o Espírito Santo aí, que está aí na perdição aí de duvidar dos outros, é bom passar a acreditar e levar a sério e nunca mais duvidar de ninguém. Mas da luz do Espírito Santo Pai, o Espírito Santo Filho é real. Nunca duvida disso, vem acreditar, porque é o caminho da sua ressurreição da vida. Se você não for ressuscitado pelo Espírito Santo, você não vai a lugar algum. Se você não for ressuscitada pela Espírita Santa, você não vai a lugar algum. Então você pode estar aí na igreja, aí dentro da igreja, pode ter padre, pastor, bispo, ou cardeais, ou sacerdote, que não tem o Espírito Santo e não tem aquela luz no céu como o sol, a outra luz como a lua, os anjos de luz para te ensinar, está te ensinando o caminho errado, está te afastando da luz do Espírito Santo Filho, do Espírito Santo Pai, e a luz do sol está no céu aí, ó, de graça. Que aparece a luz de um sol ali no céu, não cobra um centavo seu, só você acreditar que a luz é a luz do Espírito Santo Pai, do Espírito Santo Filho e do Santo Deus, do Santo Cristo, que você alcançará o tesouro do céu, como Jesus Cristo disse, guardar o seu tesouro no céu e lá estará a sua vida, a ver o tesouro que você guardou no céu é naquela luz lá, como o sol no céu, ou como a lua e os anjos de luz. Você guardou lá naquela luz como o sol, a sua vida está no céu. Se você não guardou a sua vida no céu, o seu tesouro naquela luz no céu, então você não está no céu, você está longe do céu. Se você guardou aqui no mundo do homem, mesmo como eu sou o homem, chamo o homem Ricardo Sanada, se você guardou o seu tesouro como o homem Ricardo Sanada, lá no céu, lá naquela luz no céu, lá, a vida estará no céu. Agora, se você guardou a sua vida aqui na terra, como homem, como mulher aqui da terra dos humanos mesmo, deixou aqui tudo aqui para os humanos, aí você está na maior encrenca. Então é melhor você aí, ó, que guarda os seus tesouros, depois tá guardando dentro da igreja, lá tá tudo lá dentro da igreja, na terra dos humanos mesmo, é melhor você guardar lá no céu, lá naquela luz lá, ó, como o sol, como a lua, os anjos de luz. Não é falando mal das igrejas não, mas se você não guarda no céu, você não vai para riba, e o Espírito Santo seu não vai nascer nunca, a Espírita Santa não vai nascer nunca. Então melhor você olhar para o céu, na luz do sol que está em cima, da lua, dos anjos, como as estrelas no céu brilhando, e você guardar o seu tesouro lá no céu e não nas igrejas, para não ser chegar no fim. Eu fui na igreja toda semana, ia na igreja, fiz água para Deus dentro da igreja, e depois não alcança o céu.
O arrependimento é tarde demais. Então aí, ó, você que vai muito nas igrejas, guarda seu tesouro na igreja e não no céu. O seu tesouro você guarda no céu, não na igreja. Lembra disso e olha para a luz no céu para não perder a sua vida pelas igrejas e ficar sem entrar no reino e sem ressuscitar no Espírito Santo e Santa. O Espírito Santo é que te devolve a vida, a Espírito Santo é que devolve a vida, o Espírito Santo de Deus, a Espírito Santo do Cristo, o Espírito Santo do Cristo que te devolve a vida, não é a igreja não. Então aí você que é muito pegado à igreja aí, tome cuidado e olha para o céu, não muito nas igrejas.